Esses são os 10 fatos sobre a empresa secreta que controla o mundo. Número 10. Ela controla trilhões em ativos. Como a BlackRock se tornou a maior gestora de ativos do mundo? Quantos trilhões você acha que a BlackRock controla? 1 trilhão. Que tal 2? Quer ir para 3 ou 4? Que tal 10 trilhões? Em janeiro de 2022, a BlackRock controlava 10 trilhões em ativos, e esse número está aumentando. Para entender melhor a situação, a BlackRock controla mais dinheiro do que o PIB de todos os países do mundo, exceto Estados Unidos e China. Se fosse um país, seria o terceiro país mais rico que existe. Logo atrás da BlackRock está a Vanguard, com ativos totalizando os 8 trilhões. E por falar em Vanguard, esse nome vai aparecer algumas vezes nessa lista. É tão sombrio e evasivo quanto o BlackRock, pelo que parece, pode até ter mais a esconder. Número 9. Por que você nunca ouviu falar BlackRock, a empresa que é dona do mundo? Se a BlackRock era tão grande, por que você nunca ouviu falar dela? Pelo menos grandes bancos americanos como Morgan Chase, Wells Fargo e Citigroup costumam ser notícia, embora controlem muito menos dinheiro. A realidade é que você não ouve falar da BlackRock porque a BlackRock tem investimentos maciços nas principais empresas de mídia que teriam informado você de sua existência. Juntas, a BlackRock e a Vanguard têm ações consideráveis no Grão Media Group, dono das LAT e da política externa. Eles também possuem entre 10 e 18% da CNN, Fox, Disney, Comcast, Sky TV e Gannett. Essas empresas de mídia são conglomerados internacionais com vários grandes meios de comunicação sob sua administração. Além disso, a Gannett possui mais de 250 jornais, incluindo o USA Today, e o Sinclair Broadcast Group possui 72 dos canais locais nos Estados Unidos. Esses investimentos maciços em conglomerados de mídia não apenas permitem que a BlackRock e a Vanguard fiquem de fora das notícias, mas também permitem que controlem o que entra nas notícias. Número 8. O quarto braço do governo dos Estados Unidos. BlackRock, a empresa que é dona do mundo. O surgimento do Covid-19 em 2020 lançou os Estados Unidos e a economia global em uma leve recessão. Como de costume, o governo dos Estados Unidos e o Federal Reserve intervieram para introduzir políticas monetárias para trazer as coisas de volta ao normal nos Estados Unidos. Mas desta vez, eles trouxeram um amigo e BlackRock. O governo dos Estados Unidos e o Federal Reserve pediram a grave BlackRock para ajudar a estabilizar o mercado financeiro. Ao mesmo tempo, o governo usou o software da BlackRock para acessar os dados financeiros de que precisava. Curiosamente, o Banco do Canadá e a União Europeia também contrataram a BlackRock para fins semelhantes. O acordo tornou tecnicamente o Banco do Canadá, a União Europeia e os clientes do governo dos Estados Unidos da BlackRock. Também deu à grave BlackRock acesso a dados financeiros ultrasecretos que ela poderia usar em seu próprio benefício, fazendo com que os críticos a chamassem de quarto braço do governo dos Estados Unidos. Em resposta, a BlackRock disse que não compartilharia os dados consigo mesma. Número 7. Possui ações em empresas concorrentes. Esta empresa é dona do mundo e a culpa é nossa. BlackRock. A competição é uma das marcas dos Estados Unidos e do capitalismo. A existência de alternativas mantém as empresas em alerta e as obriga a fornecer bens e serviços melhores. Mas realmente chamamos isso de competição quando os chamados concorrentes pertencem às mesmas pessoas? Estamos falando da BlackRock aqui. E como a BlackRock raramente faz isso sozinha, estamos arrastando a Vanguard e a State Street também. A State Street Global Advisors é outra gestora de ativos, mas ganhou uma menção notável por causa de seus laços suspeitosamente estreitos com a BlackRock e a Vanguard. Juntas, a BlackRock e a Vanguard possuem quase 1/3 das ações da Coca-Cola e de sua principal rival, a PepsiCo. Eles também são os principais investidores na Boeing e Airbus, Expedia e Skyscanner Bookings, com Airbnb e Facebook, Apple e Microsoft. Mas não termina aí. BlackRock, Vanguard e State Street possuem ações em companhias aéreas concorrentes, empresas de petróleo, refinarias siderúrgicas, empresas de mineração, sites de comércio eletrônico, empresas de cartão de crédito, seguradoras, empresas de tabaco, gigantes automobilísticas, fabricantes de armas, empresas de energia renovável. E considerando que BlackRock, Vanguard e State Street costumam ser os principais investidores em qualquer um dos principais concorrentes que possamos imaginar, isso nos faz pensar se essas empresas são realmente concorrentes. Número 6. Ela é dona de todas as empresas farmacêuticas. Big Pharma. Quanto poder as empresas farmacêuticas têm? A saúde americana é uma bagunça. Os preços dos medicamentos estão subindo e todos continuam culpando a Big Pharma, isto é, as grandes corporações que fabricam nossos medicamentos.
Talvez devêssemos livrar a Big Pharma da culpa e nos voltar para seus investidores. Investidores como a BlackRock devoraram as ações majoritárias em quase todas as empresas farmacêuticas que você possa imaginar. Na verdade, as três grandes BlackRock, Vanguard e State Street possuem ações das três maiores empresas farmacêuticas dos Estados Unidos, Pfizer, Johnson & Johnson e Merck. E todos os anos, BlackRock, Vanguard e State Street recebem bilhões de dólares de seus investimentos farmacêuticos. Basta dar uma olhada, em 2000 as empresas farmacêuticas pagaram 30 bilhões a seus acionistas. Em 2018, eles pagaram 146 bilhões. De onde vem todo esse pagamento extra? E todos nós estamos nos perguntando por que os preços dos medicamentos estão subindo. Embora em breve exponhamos alguns segredos sorrateiros sobre BlackRock, Vanguard e State Street, por enquanto diremos que eles podem se safar com essas controversas táticas de investimento porque são totalmente legais desde que cada investidor mantenha sua propriedade em cada empresa concorrente, abaixo de 10%. Número 5 na verdade. Controla 20 trilhões. Lembre-se de que mencionamos que a BlackRock controla 10 trilhões em ativos. Na verdade, o que ele controla pode ser o dobro disso graças a Aladdin, um software de análise financeira criado pela BlackRock. A BlackRock lançou a primeira versão do Aladdin em 1993 para ajudá-la a comparar as mudanças no estoque que estava gerenciando. O Aladdin evoluiu com o tempo e atualmente é o software de gerenciamento financeiro preferido de várias grandes empresas, gestores de ativos e multinacionais que o utilizam para controlar ativos no valor de 20 trilhões. Isso é 10% de todos os ativos financeiros do mundo, ou se preferir, 4 vezes o dinheiro do mundo. 20 trilhões de dólares é mais alto que o PIB da China e está no mesmo nível do PIB dos Estados Unidos. Curiosamente, Vanguard e State Street são dois grandes usuários do Aladdin da BlackRock. Número 4. Ninguém regula. A senadora Elizabeth Warren questiona o presidente do Fed Powell e a secretária Yellen sobre a BlackRock. A lei dos Estados Unidos exige que o Tesouro preste muita atenção aos bancos com mais de 50 bilhões em ativos. A BlackRock controla ativos 200 vezes acima desse valor, mas o governo mal presta atenção a isso. Porque a BlackRock escapou legalmente com pouca supervisão porque é uma gestora de ativos e não um banco. No entanto, isso não explica por que o governo não ampliou a lei para incluir gestores de ativos ou até mesmo criou uma lei separada para eles. Em conversa, Yellen habilmente evitou a pergunta dizendo que o Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira, a organização que regula os bancos com mais de 50 bilhões em ativos, investigou a BlackRock. Número 3. Opera fora dos Estados Unidos. A BlackRock também investe em vários outros países. No entanto, suas atividades não são menos controversas do que nos Estados Unidos. A BlackRock segue o mesmo método em todos os lugares. Primeiro, faz amizade com o governo para obter vantagem sobre a concorrência e, mais importante, evitar a supervisão do governo. Depois passa a investir em tudo. Por exemplo, a BlackRock ajudou o governo canadense a criar o Banco de Infraestrutura do Canadá para financiar projetos de infraestrutura público-privada no Canadá. No entanto, o banco foi criticado porque sua existência só beneficia a BlackRock. Vimos algo semelhante no México, onde a BlackRock controla os fundos de pensão do país e comprou ações das rodovias, prisões, hospitais, usinas de energia e oleodutos mexicanos. E isso sem contar os muitos contratos controversos que ganhou na superlucrativa indústria petrolífera do México. A situação não é melhor na Europa, onde a BlackRock ganhou um contrato para ajudar a União Europeia a criar leis bancárias que promovam a energia limpa. O contrato era claramente um conflito de interesses, já que a BlackRock poderia criar leis favoráveis que beneficiariam os negócios em que investe, do seu negócio. Número 2. É a razão pela qual os americanos não podem comprar casas. BlackRock e Wall Street, o controle do mercado imobiliário dos Estados Unidos, fato ou ficção. Os preços das casas aumentaram rapidamente nos Estados Unidos nos últimos anos. Em 2021, a BlackRock foi acusada de comprar várias casas e, em muitos casos, bairros inteiros, convertendo-as em aluguéis, e não estava indo atrás de apartamentos multifamiliares construídos para aluguel. Em vez disso, concentrou-se em residências unifamiliares que são a propriedade preferida dos compradores americanos. O resultado é que as casas ficaram muito caras, levando as famílias a alugarem as casas que teriam comprado. Mas o maior problema é que o súbito aumento dos preços das casas encoraja os investidores a pedir dinheiro emprestado para construir casas familiares, que não conseguiriam vender porque, novamente, são muito caras. O resultado é sempre uma bolha imobiliária e, consequentemente, uma recessão.
Número 1. O proprietário surpreendente. Quem é o dono das grandes empresas? A ascensão dos investidores passivos. Finalmente chegamos à grave e grande questão: quem é o dono da BlackRock? Vários investidores são proprietários da BlackRock, mas vamos nos concentrar nos 4 principais: Vanguard, Capital Research Management e State Street. A Vanguard é a acionista majoritária da BlackRock. Em segundo lugar está a Capital Research e terceiro Management, que é uma empresa indescritível. Seguindo de perto ambas as empresas está a BlackRock Fund Advisors, que é uma empresa privada BlackRock. Ambas as empresas até compartilham o mesmo site e CEO Laurence Larrefin. Em quarto lugar está a State Street, que mencionamos algumas vezes nesta lista. Curiosamente, a Vanguard também é acionista majoritária da State Street, com a BlackRock tendo o segundo maior número de ações. Você está se perguntando, afinal, quem é o dono da Vanguard? Certamente, e achamos que podemos expor o peixe revelando o dono do Vanguard. Bem, não sabemos porque a Vanguard é uma empresa privada. Não negocia na bolsa de valores como BlackRock e State Street, é 100% de propriedade de seus investidores. Quem são esses investidores? Ninguém sabe e, acredite ou não, não encontramos nenhum nome na internet. E um desenvolvimento muito recente agora faz com que a Vanguard possua 10,3% das ações do Twitter. Se você gostou do vídeo e quer mais vídeos como esse, deixe o like, se inscreva no canal e ativem o sininho. Valeu, pessoal!